Então, dando sequência a mais um vídeo do canal, hoje a gente vai falar de alguns parâmetros que é de extrema importância no mundo do aquarismo, que é o substrato, a filtragem e a iluminação. Muitas pessoas elas acabam perdendo dinheiro, fauna, por não saber montar do jeito correto toda a parte de montagem do aquário, tangente a essas variáveis. Então, a primeira pergunta que eu faço é se o substrato ele é realmente dispensável ou necessário. Se a gente for pensar na natureza, obviamente os peixes, principalmente da bacia amazônica, eles necessitam, a depender da espécie, uma camada de substrato nos fundos dos corpos receptores. Só que trazendo para o mundo do aquarismo, num ambiente controlado, será que realmente é necessário substrato? Então, ao longo dos vídeos do canal, a gente vai entender a necessidade realmente de ter ou não substrato no aquário. Alguns dos objetivos que as pessoas argumentam, né, e que a literatura também fala. O primeiro, o mais óbvio, é poder representar o ambiente natural das espécies, conforme mencionado anteriormente. A depender da espécie que está presente no aquário, a gente coloca substrato para poder representar o máximo possível o ambiente natural que aquele animal ele habita, tanto na bacia amazônica, ou lago Malau, Tanganica, qualquer que seja o corpo receptor que a espécie está inserida no meio ambiente. O objetivo da utilização também pode ser uma questão de estética. Algumas pessoas não gostam de fundo vazio, preferem colocar o substrato como forma de revestimento. Atendimento aos parâmetros físico-químicos da qualidade da água. A gente vai ver posteriormente que alguns substratos eles possuem a propriedade física e química de alterar alguns parâmetros da qualidade da água. E aqui a gente tem alguns exemplos de substrato. A gente pode citar aragonita, areia de construção, areia de fundo de piscina, basalto, dolomita e por aí vai. Então, alguns são inertes, outros têm a propriedade de alterar o pH da água, dureza, alcalinidade. Então, a gente vai adentrando nesses conceitos. Aqui algumas imagens clássicas de alguns substratos utilizados. Então, a gente tem esses de composição calcária, que geralmente tem uma cor branca, porque a estrutura química dele é basicamente carbonato de cálcio. Às vezes pode ser concha moída, então a gente tem, por exemplo, a dolomita, a gente pode ter areia de construção. A areia de construção tem uma particularidade bem interessante. Embora ela seja um material não indicado para aquário devido à sua pureza ser muito menor, possuir bastante sujeira, o pessoal ainda utiliza bastante porque umas 4, 5 lavagens já acaba se tornando bem apta para a sua utilização. E ela tem um custo-benefício bem melhor comparado aos substratos comerciais. E a gente tem também como exemplo o basalto. Então, será que todos são iguais? Todos podem ser inseridos em qualquer aquário? Nem sempre. Algumas dicas na escolha. Primeiramente, a gente precisa estudar a fauna e a flora que habita naquele aquário. Porque conforme eu mencionei anteriormente, se você escolher o substrato errado, você consequentemente vai comprometer toda a qualidade da água e isso vai afetar certamente todos os animais que ali habitam. Os gostos e as preferências, cada pessoa tem um gosto e uma preferência por cor, granulometria, parâmetros de exigência da qualidade da água, o que aquela espécie ela requer tangente à água. pH, a alcalinidade, a dureza, o substrato ele vai influenciar, ele é inerte. Então são coisas que a gente precisa observar. Aí eu coloquei aqui que depender do substrato, pode-se haver liberação de íons ou substâncias que pode alterar os parâmetros desejados. E isso reflete também no mundo natural. Se a gente for para pensar os lagos da bacia africana,
pH gira em torno de 8, 8,5, porque a predominância lá são rochas calcárias, rochas cuja composição química é carbonato de cálcio. Então, no próprio ambiente natural, as espécies elas acabam se adaptando ao tipo de substrato e é necessário ter ciência dessa escolha. Aí eu coloquei aqui a dolomita, que é o substrato que a gente viu anteriormente, aquele branco. Então ele é basicamente um composto formado por carbonato de cálcio e magnésio, cuja estrutura molecular é CaMgCO32. Então a gente tem dois grupos carbonatos numa matriz com cálcio e magnésio. Algumas das características principais é a elevação do pH e manutenção estável, então ele acaba funcionando como um tampão natural de pH. Consequentemente, por possuir cálcio e magnésio, ele aumenta a dureza da água e seu respectivo GH e KH. Isso daqui, esses conceitos técnicos a gente vai abordar em outros vídeos, inclusive fórmulas estruturais. Não é o objetivo desse vídeo nesse momento. A dolomita ela pode ser usada em aquários de ciclídeos africanos, principalmente do Lago Malau e Tanganica, porque a região desses lagos, conforme eu mencionei anteriormente, ela possui água alcalina e dura. E naturalmente esses lugares são caracterizados por possuir esse tipo de substrato ou rocha predominante. Ao contrário, por exemplo, da bacia amazônica, que a gente tem muita decomposição orgânica de folhas e troncos, e consequentemente a gente acaba tendo liberação de íons H+. Novamente, é um novo conceito que a gente vai ver em outros vídeos. Então, na bacia amazônica, a predominância é decomposição de matéria orgânica. Com isso, o pH da água acaba ficando ali em torno de 6, 6,5. Então, a gente pega duas regiões distintas de dois continentes e eles acabam possuindo características predominantes com relação aos compostos que estão presentes na água. Não é um substrato nutritivo, não necessariamente acaba fornecendo nutrientes diretamente para as plantas, sendo necessário o uso de fertilizantes ou substratos específicos para as plantas, se forem mantidas. Ou seja, a dolomita ela se comporta muito bem em aquários de ciclídeos africanos. Porém, para aquários plantados, já possui uma deficiência. Ela não é acaba não sendo substrato fertilizado, igual o pessoal comumente acaba abordando. Então, entendam que a montagem do aquário, as espécies de peixes e o layout que tu vai querer montar, o substrato deve ser condizente com todas as características escolhidas. Então a gente tem as principais montagens de aquários com dolomita. Conforme eu mencionei, os ciclídeos africanos estão presentes na região do Malau e Tanganica, na bacia africana. Cria condições de água dura e alcalina compatíveis com os peixes. Pode ser também abordada em aquário plantado de água dura. Ela pode ser formada com uma camada de base, coberta por um substrato fértil ou areia fina. Então ali ela vai ter mais um equilíbrio de íons cálcio e magnésio, para manter o pH pelo menos estável da água. E algumas espécies de plantas elas acabam requerindo uma quantidade maior de cálcio e magnésio, mas não é específico para aquário plantado. Para aquário plantado existem substratos férteis que têm outra função. Então aqui a gente tem uma representação de um aquário clássico de ciclídeos africanos. E observem que aqui na imagem tentou-se montar o mais próximo possível que esses animais vivem na natureza. Então a gente tem uma camada branca aqui de um substrato que possivelmente é uma dolomita ou uma aragonita, cuja composição é aquela mencionada anteriormente, com cálcio e magnésio na sua estrutura química. É um aquário que tem rochas, porque são animais que vivem em conjunto. Então, entender a tipologia da espécie e como ele se comporta na natureza é aonde vai ter como base de partida para a gente escolher todos os artefatos que ficam dentro do aquário, incluindo o substrato. A água requer um pH alcalino, entre 8 e 8,5. Daí a necessidade de colocar um substrato que vai
deixar esse pH em equilíbrio com as espécies. Então aqui é uma representação típica de uma montagem de ciclídeos africanos. As desvantagens da utilização de substrato, no meu ponto de vista, é principalmente a acumulação de detritos e posteriormente aumento nos valores de amônia, nitrito e nitrato, onde pode criar zonas de baixa circulação, conhecida também como zona morta. Mais para frente a gente vai entender o ciclo do nitrogênio e como acontece essa conversão dos compostos nitrogenados. A depender da granulometria, pode-se haver depuração das bombas e motores, porque o material particulado ele pode vir a enroscar nos impellers e a bomba ela pode esquentar e tu vai acabar perdendo a bomba. Então, posicionar o substrato e as bombas do jeito correto também é de extrema importância a fim de evitar esse dano. Depender da espécie, a incompatibilidade com o substrato pode vir a ocasionar danos físicos à espécie, devido à sua interação com o material sólido. Geralmente o pessoal coloca mais comumente conhecidos como kingios, que é aquele peixinho laranja que toda criança quando era pequena queria ter, e aí a pessoa coloca um substrato com uma granulometria grande, só que elas não entendem que esse animal ele possui a propriedade de ficar mexendo no substrato. Ele coloca na boca, ele solta. Então, essa interação com o substrato pode vir a ocasionar cortes na mandíbula do material, da espécie. E então é de extrema importância também entender qual substrato vai colocar com os peixes. Isso aí eu poderia também citar o Oscar ou qualquer ciclídeo americano que tem essa característica de fazer ninhada ou interagir com o substrato. Aqui eu coloquei o exemplo, os peixes bentônicos, também conhecidas como arraias, popularmente. Elas possuem uma propriedade bem interessante, que elas na natureza elas ficam enterradas, principalmente quando elas possuem em seu ambiente natural alguma ameaça com predadores ou algo nesse sentido. Então, algumas características para proteção contra os próprios predadores naturais, alguma estratégia também de caça, peixes de fundo ou pequenos invertebrados, então ela fica camuflada na areia a fim de esperar o melhor momento para realizar a predação e também ajuda no conforto e redução de estresse. Então, as pessoas que têm a raia em aquário, não que necessariamente devam ter areia como substrato, porém, quando a pessoa ela coloca areia no aquário, a interação do animal com o aquário vai ser muito maior, porque ele está representando de forma mais significativa possível a interação do animal com sua tipologia e sua adaptação que foi feita. Então, a gente encerra o vídeo por aqui. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e vai vir muito mais conhecimentos tangentes da área do aquarismo e vamos juntos nesse sucesso. Abraço!